Salve galera da torcida tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você notícias importantes sobre o São Paulo. Agora o São Paulo volta os seus olhos para o Campeonato Brasileiro e precisa cumprir uma missão impossível, conseguir chegar pelo menos até o G6 ou G8 do Campeonato Brasileiro na tabela de classificação para tentar uma vaga para disputar a Libertadores em 2023. Não será nada fácil essa missão para o São Paulo, por isso você viu na capa. O São Paulo precisa agora de uma missão completamente impossível. A gente vai conferir todos os destaques do Campeonato Brasileiro, a rodada do Campeonato Brasileiro, a situação do São Paulo na tabela do Brasileiro do início até os dias de hoje. Você vai conferir todos os resultados, jogos e placares do São Paulo no primeiro turno e segundo turno e também as 10 rodadas finais até o final do Campeonato Brasileiro. Informações importantes neste vídeo, eu convido você para ser mais uma vez o meu espectador aqui no canal Turbina Tricolor. Fica comigo até o final deste vídeo para conferir todas as informações. Você é o principal endereçado aqui no Turbina Tricolor. Se você não é torcedor do São Paulo, é torcedor de outro clube. Muito obrigado pela sua presença também aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. E se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado pela sua presença. Eu conto muito com a sua inscrição e também com o seu like. A gente vai falar da reapresentação do São Paulo, de olho no jogo contra o América Mineiro nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. O São Paulo joga fora de casa e, pasmem, meus queridos amigos são paulinos, São Paulo não tem um bom aproveitamento fora do Morumbi. Para conferir, o São Paulo se reapresentou de olho na tabela agora do Campeonato Brasileiro após o vexame na Sul-Americana, perdendo para o Independente Del Valle. O São Paulo precisa focar totalmente no Brasileiro, são os 10 jogos finais da temporada do São Paulo, e para salvar a temporada e também o Rogério Ceni no comando técnico do São Paulo, o São Paulo precisa de foco total nesses últimos 10 jogos. Então o elenco se reapresenta, tem um treino leve, um treino basicamente só recuperação muscular, nada muito específico para o jogo contra o América Mineiro. O São Paulo que deve ter um treino mais forte e completo na terça-feira, tanto pela manhã como pela tarde. O Rogério Ceni deve fazer aquele trabalho de campo reduzido, ajuste tático dentro do gramado e movimentação também com posse de bola, passe de bola ali, juntamente com os jogadores que não atuaram no último jogo contra o Independente Del Valle pela Sul-Americana. É o que o Rogério Ceni tem feito de costume quando o São Paulo volta de uma competição ou de um jogo. Então isso pode acontecer nesta terça-feira. O São Paulo deve viajar para o América Mineiro, para Minas, na quarta-feira pela tarde, depois do almoço, como também é costume da logística do Rogério Ceni. Então acredito que o São Paulo precisa muito agora focar no Brasileiro. Sobre o Campeonato Brasileiro, a classificação do São Paulo, O São Paulo está na 13ª colocação no momento, com 37 pontos, foram 29 rodadas. O São Paulo tem um jogo atrasado, Tem aí 8 vitórias, 13 empates e 7 derrotas, 39 gols marcados, 31 gols sofridos e tem um saldo positivo de 8 gols. Os últimos 5 jogos do São Paulo são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, Mas o São Paulo não tem um bom aproveitamento no campeonato, aproximadamente 42% no total. Muitos empates aí que dificultaram também a pontuação do São Paulo na tabela. E eu vou mostrar aqui para você a classificação dos últimos colocados ali na tabela. O São Paulo está pelo menos a 8 pontos da zona de classificação para pré-Libertadores e está pelo menos aí a 7 pontos do primeiro ali da zona de rebaixamento. Então o São Paulo praticamente no meio de tabela precisa, lógico, de uma vitória, um confronto direto contra o América Mineiro no próximo jogo. E é muito importante a vitória do São Paulo mesmo jogando fora de casa, Então na 13ª colocação com 37, seguido de Bragantino 35, Coritiba 31, Ceará 31 pontos. E aí abre a zona de rebaixamento, o Cuiabá com 37 pontos, o Avaí com 28, o Atlético Goianiense com 25 e o Juventude com 19 pontos. Essa é a classificação hoje do Campeonato Brasileiro, lembrando que ainda resta um jogo para fechar essa rodada, que é o jogo entre Botafogo e Palmeiras, o jogo que acontece no Rio de Janeiro, E é muito importante este jogo para o São Paulino, porque a gente vai precisar de uma derrota do Botafogo para que ele não suba para ali 40 pontos, o que vai ajudar o São Paulo na tabela, Então
Uma derrota do Botafogo hoje ajudaria muito o São Paulo. Santos, Goiás, que são os outros representantes ali na 11ª e 12ª colocação, eles também estão aí em confronto direto com o São Paulo na tabela. E o São Paulo ainda tem um confronto contra o Goiás e o Botafogo e América Mineiro, que são os principais ali que disputam a última vaga do G8, que classificaria o São Paulo para a zona de classificação, uma pré-Libertadores para a temporada 2023. Essa é a missão impossível do São Paulo, conseguir tirar a diferença para América Mineiro, Fortaleza, Botafogo, Santos e Goiás até o final do Campeonato Brasileiro. Para isso, eu vou mostrar para você todas as rodadas do São Paulo e falar do aproveitamento do São Paulo na temporada. O São Paulo iniciou o Campeonato Brasileiro vencendo o Atlético Paranaense por 4-0, depois sofreu uma derrota para o Flamengo por 3-1, um empate 1-1 com o Bragantino e uma vitória sobre o Santos por 2-1. Fortaleza e São Paulo 1-1, São Paulo e Cuiabá 2-1 vencendo em casa, um empate contra o rival Corinthians na Arena Itaquera por 1-1. O São Paulo empatando com o Ceará no Morumbi, um péssimo jogo do São Paulo, precisava da vitória, um empate por 2-2 e um empate fora contra o Avaí por 1-1. Aquele jogo que o Caleri acabou desperdiçando pênalti, o São Paulo cedendo o empate ao Avaí. Curitiba e São Paulo da mesma maneira, um empate fora de casa. Jogos que culminaram péssimas pontuações do São Paulo na tabela, né? Foram os 10 primeiros jogos do São Paulo. Da rodada 1 até a rodada 10, o São Paulo tinha 3 vitórias, 1 derrota e aí o resto todo de empate praticamente, né? Os 6 empates até a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dos próximos jogos do São Paulo, no primeiro turno, da rodada 11 até a rodada 19, né, que fechou o primeiro turno, São Paulo teve uma vitória sobre o América, uma derrota para o Botafogo e a derrota em casa para o Palmeiras naquele jogo que o Palmeiras vira nos acréscimos, né? Depois, um empate amargo contra o Juventude, que também não poderia empatar este jogo, mas acabou conseguindo esse feito, né? E uma vitória sobre o Atlético Goianiense fora de casa, que foi a primeira vitória do São Paulo fora de casa. Importante essa vitória para o tricolor. Depois o empate 0-0 com o Atlético Mineiro e um empate em 2-2 com o Fluminense. O São Paulo que foi buscar o empate estava perdendo o jogo. O Internacional de São Paulo fora de casa, um empate por 3-3 e também um empate ruim para o São Paulo dentro do Morumbi, 3-3 com o Goiás. E aí fechou o primeiro turno do São Paulo. Foram mais 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? E todos os outros jogos aí empate. O São Paulo empatando mais 6 jogos na temporada. É o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Depois, as 10 primeiras rodadas do segundo turno. O São Paulo iniciou perdendo para o Atlético Paranaense por 1-0, a derrota no Morumbi para o Flamengo por 2-0 e aí a vitória sobre o Bragantino por 3-0, uma das melhores partidas do São Paulo na temporada. Esses 5 jogos aí que foram ruins para o São Paulo, foram 4 derrotas e uma vitória apenas. Aí a derrota para o Santos por 1-0, e a derrota em casa para o Fortaleza por 1-0, né? Também muito doída essa derrota dentro do Morumbi. Para o Cuiabá, o empate em 1-1 fora de casa e o empate em 1-1 com o Corinthians no Morumbi, que também precisava vencer. O Rogério acabou colocando o time reserva. E isso também possibilitou aí um resultado ruim para o São Paulo, né? Contra o Ceará, o São Paulo venceu por 2-0, foi uma boa partida fora de casa. E depois, contra o Avaí, a vitória por 4-0 no Morumbi, que foi o último jogo antes da final da Copa Sul-Americana. E agora, o São Paulo chega até esse momento, é o momento em que a gente está. O São Paulo não fez um bom campeonato brasileiro até aqui, é talvez uma das piores temporadas do São Paulo dentro da história, né, de acordo com os números e estatísticas do São Paulo, e agora restam 10 rodadas até o final do Campeonato Brasileiro. A gente não estava se preocupando tanto com o Campeonato Brasileiro porque o São Paulo não estava correndo risco de queda para a Série B. Está um pouco afastado da zona de rebaixamento, são pelo menos 7 pontos, e o São Paulo não precisava focar totalmente no Brasileiro porque tinha uma final à sua disputa ainda, né, com o Independente Del Valle, e o São Paulo tinha a chance de vencer, tinha a expectativa, tinha a esperança de vencer a Copa Sul-Americana e se classificar para a Libertadores 2023. Agora, como isso não aconteceu, o foco total é no Campeonato Brasileiro e aí está a missão impossível do elenco do Rogério Ceni e do próprio técnico do São Paulo.
tentar se classificar agora entre os primeiros 8 colocados ali do Campeonato Brasileiro, o que vai ser muito difícil diante das últimas 10 rodadas que faltam para o São Paulo. Por que vai ser muito difícil? Porque o São Paulo não tem muitos confrontos diretos com os times que estão ali e a maioria dos jogos também são fora de casa. Então o São Paulo precisa vencer praticamente todos os jogos dentro do Morumbi e precisa também buscar pontos fora de casa porque fez o primeiro turno ridículo e agora vai precisar tirar essa diferença. Então para isso eu vou mostrar os 10 últimos jogos aqui entre São Paulo, né, e os outros clubes aí. O São Paulo, nesta quinta, vai visitar o América Mineiro. É um confronto direto na tabela, pela parte de cima da tabela, né, se a gente for pegar aqui a classificação. O América Mineiro está na 8ª colocação com 42 pontos. Se o São Paulo vencer, o São Paulo vai chegar a 40, se aproxima mais um pouquinho aí do América Mineiro. Depois o São Paulo tem o Botafogo no domingo, às 4 da tarde no Morumbi. E se a gente olhar a classificação, o São Paulo também tem um confronto direto contra o Botafogo, que também está em cima ali da tabela. Então, 2 vitórias consecutivas agora seria muito importante para o São Paulo se aproximar dos 8 primeiros colocados e permanecer na briga. É claro que a gente tem que contar com o tropeço do Santos, do Goiás, do Fortaleza e do Atlético Mineiro. Então, a situação não é muito fácil, porque o São Paulo não depende só de si, depende de tropeços dos outros clubes, das outras equipes que estão ali na briga também pelo G8 do campeonato. Depois o São Paulo tem o Coritiba no Morumbi, que precisa vencer de qualquer maneira, não dá para aceitar uma derrota, um empate contra o Coritiba dentro de casa. E vai visitar o Palmeiras fora. Este jogo praticamente o São Paulo não consegue vencer, né? Então é muito difícil, um empate já seria bom para nós. Juventude e São Paulo fora. O São Paulo precisa vencer o Juventude se quer buscar uma vaga na próxima Libertadores, porque a classificação também ali ajudaria, né? O São Paulo conseguiria se manter ali em cima. E pensando nos últimos jogos, nas últimas 5 rodadas, o São Paulo recebe o Atlético Goianiense em casa, precisa da vitória e deve vencer o Atlético Goianiense. Recebe o Atlético Mineiro e pode vencer o Atlético Mineiro em casa, lembrando que o Atlético não vem numa boa temporada, vem de bons resultados apenas no Mineirão, fora de casa não é tão bom assim, então o São Paulo pode vencer. Contra o Fluminense fora de casa, o São Paulo vai precisar buscar um empate, pelo menos, e contra o Internacional no Morumbi, o São Paulo precisa vencer de qualquer maneira. Os jogos em casa não dá para pensar em empate, muito menos na derrota. E aí, contra o Goiás fora de casa, o São Paulo precisaria também vencer este jogo para tirar a diferença do Goiás, que está brigando com o São Paulo ali, pelo menos nas 10 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Essa é a missão impossível do São Paulo na temporada. Buscar pontos para conseguir se classificar para a Libertadores em 2023. Isso seria o menos pior da temporada do São Paulo, porque o São Paulo não foi campeão de nada. Chegou a 2 finais e passou o vexame, uma contra o rival, passando uma das maiores vergonhas da história, e a segunda contra o Independente Del Valle, que tinha sim um bom time, que é um clube bem ajustado, e mostrou para o São Paulo que não é um clube menor, que é um clube menor, mas é mais organizado, tanto dentro de campo como fora de campo. E também agora o São Paulo, né, chegando a 2 finais e perdendo essas 2 finais, precisa melhorar esse time. Então, para a classificação da Libertadores, o São Paulino poderia contar com uma melhora neste elenco. Isso significa contratações. Isso poderia melhorar o time do São Paulo para 2023, o que poderia ajudar o São Paulo a buscar título em 2023. Mesmo com toda a lambança dessa diretoria, é possível pelo menos brigar por alguns títulos. A própria Sul-Americana 2023, o próprio Campeonato Paulista 2023 ou o que o São Paulo estiver disputando, Copa do Brasil, né? Libertadores, se não houver uma mudança completa, o São Paulo não vai ganhar tão cedo uma Libertadores diante dos rivais que estão bem organizados, né? Então, estas são as informações do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem 10 rodadas para cumprir uma missão impossível de vencer confrontos diretos no Morumbi e pelo menos empatar alguns jogos fora, se o São Paulo quiser ir para a Libertadores em 2023. Então, torcedor são paulino, que toda a esperança esteja com a gente,
que toda a sorte esteja com a gente, porque se a gente depender da organização do clube, do presidente Júlio Casares, de todos esses caras que estão aí na mamata do resort Barra Funda, a gente não vai conseguir. Então a gente tem que contar com a sorte e com o azar dos outros clubes, de perder também jogos para que a gente consiga tirar essa diferença no Campeonato Brasileiro. Malemar, eu acredito que o São Paulo pode chegar aí a 50 pontos, aqui fazendo uma projeção. Eu vou fazer uma projeção colocando resultados, e se você quer acompanhar, se inscreve no canal se você é novo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, deixa aí o seu comentário, a sua opinião, porque é muito importante aqui para nós. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou falar agora do boletim informativo e eu gostaria também que você acompanhasse aqui no Turbina Tricolor. Sub-17, né, goleou e se classificou para a próxima competição aí do Paulista, né, para o próximo jogo, a próxima fase do Campeonato Paulista, goleada por 4-0 fora de casa em cima do Desportivo Brasil. E tem também uma nota de pesar para Éder Joffre, né, o pugilista brasileiro, o maior da história praticamente, que tem vários títulos e era torcedor do São Paulo Futebol Clube, né? Com imensa tristeza, lamentamos o falecimento do campeão Éder Joffre na madrugada do último domingo, dia 2 de outubro, em Embu das Artes, em decorrência a uma pneumonia. O Galinho de Ouro, Éder Joffre, é o maior nome do boxe brasileiro, detentor de 3 cinturões mundiais, foi campeão mundial pela Associação Mundial de Boxe, também na categoria peso galo, e também campeão unificado pela AMB e pela União Europeia de Boxe em 60 e 62. E ainda também competidor de peso pena, que faturou mais um título mundial pelo Conselho Mundial de Boxe em 1973. Teve também premiação na Fama do Boxe na IBHOF em 1992, como Hall da Fama em 2021. E também é eleito o 9º melhor pugilista dos últimos 50 anos pela revista norte-americana The Ring. E também, além disso, informações, né? Ele foi aí vereador da cidade de São Paulo com os mandatos de 82 a 2000, tendo aprovado muitas leis relacionadas à saúde e educação. O São Paulo Futebol Clube se solidariza com a família, amigos e fã do pugilismo em geral neste momento de dor aí pelo falecimento de Éder Joffre, né? Lamentamos aqui também, um abraço forte à família e a todos os conhecidos aí, infelizmente uma lenda que nos deixa, e a gente tem aqui que, né, prestar todo o nosso apoio e toda a nossa reverência ao Éder Joffre, aí, um dos maiores pugilistas brasileiros. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Este foi o vídeo de boletim informativo para deixar você por dentro das notícias do São Paulo, e eu agradeço imensamente a sua presença. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!